E aí, pessoal, continuando nossos vídeos sobre raciocínio lógico, vamos falar hoje sobre proposições simples e proposições compostas. Esse tipo de conteúdo é muito importante para quem quer aprender lógica e sobre a lógica proposicional. Ele também cai em concursos. Então, se você pensa em fazer algum concurso da área ou de qualquer área, mas que cai raciocínio lógico e matemático, assista esse vídeo até o final. E não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tenho certeza que depois dessa série de vídeos, vocês não vão errar nenhuma questão de concursos ou nenhuma questão de prova a respeito de lógica e de raciocínio lógico. Para quem não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Hoje a gente vai falar sobre proposições simples e proposições compostas. O que são proposições simples? As proposições simples não contêm nenhuma outra proposição fazendo parte integrante de si mesmas, ou seja, elas não podem ser divididas em proposições menores. Por exemplo, 2 mais 2 é 5, é uma proposição falsa, mas é simples. A Terra é azul, é uma proposição verdadeira, simples. Todo homem é mortal, é uma proposição verdadeira e simples. E as proposições compostas? As proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições simples e elas são ligadas por conectivos lógicos, que é o e, ou, se, então, se, somente se. E na próxima aula nós vamos explicar cada um dos operadores lógicos em detalhes. Mas continuando, vamos mostrar alguns exemplos de proposições compostas. João é professor e Maria é médica. Observe que tem um ezinho ali, ó. Esse e está ligando essas duas proposições. A primeira, João é professor, e a segunda, Maria é médica. Então eu estou ligando as duas numa proposição composta. Outro exemplo, vou à feira comprar laranjas ou vou à farmácia comprar remédios. Observe que eu tenho o conectivo ou aqui, ó, porque eu vou fazer uma coisa ou outra. E esse conectivo ou, ele separa as duas proposições. A primeira, vou à feira comprar laranjas, e a segunda, vou na farmácia comprar remédios. Outro exemplo, quando eu uso o ou, ele é diferente do ou, a gente vai ver depois. Mas a ideia aqui, eu também estou separando duas proposições. Eu vou no cinema é uma proposição, e eu vou no teatro é outra proposição. E o ou eu vou ao cinema ou eu vou ao teatro é uma proposição composta. Outro tipo de proposição muito importante é o condicional, que é quando eu coloco se chover, então eu vou ao cinema. Observe que tem duas proposições aqui. Chover, se choveu, se não choveu, se isso é verdade ou se não é verdade, então eu vou ao cinema. Então as proposições são choveu, né, sim ou não, e eu vou ao cinema, que pode ser sim ou não também. Esse se, então, ligam as duas. E por último, o bicondicional, também falaremos depois, que é o seguinte: eu vou passar de ano se e somente se eu estudar, que também é uma proposição composta. Dividido em quê? Eu estudar e eu passar de ano, que são duas proposições distintas. Como saber se uma proposição composta é verdadeira ou falsa? Para saber isso, a gente tem que saber primeiro, qual que é o valor lógico de cada uma das proposições simples que compõem a proposição composta. E também saber qual que é o operador lógico que liga elas. Se é o i, se é o ou, se é o se então, se é o se, somente se, ou se é o ou. Sabendo disso, a gente consegue definir o valor lógico da proposição composta. E nós veremos isso também na próxima aula. Outro conceito muito importante é o de tabela verdade. Na tabela verdade, a gente analisa todos os valores lógicos possíveis das proposições simples para saber qual que é o valor lógico da proposição composta. Por exemplo, eu tenho aqui P e Q, que são duas proposições. E quais são os valores lógicos dela? FF, pode ser FF, quer dizer, a P é F e a Q é F. Pode ser FV, onde a P é F e a Q é V. Lembrando que P e Q são duas proposições, tá? Pode ser V e F, se P for verdadeiro e Q for falso, e pode ser V e V, se as duas forem verdadeiras. E o valor que está aqui, nessa última coluna da tabela verdade, vai ser o valor lógico da proposição composta, e esse valor vai depender do operador. Nesse caso aqui, o operador é o operador E, mas independente do operador que for, a última coluna vai me dizer qual que é o valor da operação lógica completa. Observem que existe uma analogia muito grande
entre os valores falso e verdadeiro da tabela verdade com os números binários. Por exemplo, se eu tenho duas proposições P e Q, os valores lógicos que eu posso ter são FF, FV, VF e VV. E se eu substituir o falso por 0 e o V por 1, eu vou ter os números 00, 01, 10 e 11, que representam quais números binários? O número 0, o número 1, o número 2 e o número 3. Já que a gente sabe que a tabela verdade está relacionada aos números binários, é bom que a gente saiba o seguinte: quantas linhas tem uma tabela verdade? Uma tabela verdade vai ter 2 elevado a n linhas, onde n é o número de proposições que eu tenho. Então, se eu tenho duas proposições, naquele caso P e Q, por exemplo, Maria é estudiosa e João gosta de brincar. São duas proposições simples que eu posso chamar de P e Q. Como o número de linhas é 2 elevado a n, então o número de linhas desse caso, que eu tenho duas proposições, vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. E olha a tabela verdade aqui. Vai ser FF, FV, VF e VV. Vamos mostrar outro exemplo agora. Se chover e relampejar, então eu vou ao cinema. Nesse caso, eu tenho 3 proposições. Quais são? Chover, relampejar é outra proposição e eu vou ao cinema é uma outra proposição. Se eu tenho 3, o número de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a 3. E quanto que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. Então, a minha tabela verdade vai ter 8. Só lembrando, se eu colocar P como chover, Q como relampejar e R como eu vou ao cinema, a minha tabela verdade vai ter o P, o Q e o R. E aqui vai ter o valor que eu não coloquei ainda, mas vai ter um valor verdadeiro ou falso para cada uma dessas linhas. E observe também que os números aqui, como eu falei antes, são os números binários, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, que é o 01, 01, 01, 01. E aqui, falso, falso, que seria 00, verdadeiro, verdadeiro, 11, falso, falso, 00, 11, verdadeiro, verdadeiro. E depois aqui 4 falsos e 1 verdadeiro. Se você não lembra desse conteúdo, assista o meu vídeo sobre números binários que eu expliquei direitinho sobre isso. E o link está aqui no card ou na descrição desse vídeo. Se esse vídeo foi importante para você, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para finalizar, vou mostrar alguns exercícios. Por exemplo, qual dessas proposições são simples? Ela é bonita. Você pode pensar, ela é simples, mas não é uma proposição simples. Por quê? Porque ela é bonita não é uma proposição, porque eu não sei quem que é ela. Como esse ela aqui é um sujeito indefinido, eu não sei quem é, então não é uma proposição. Passando para o C, pulando aqui, ó. João gosta de futebol, mas ama natação. Esse mas aqui dá o sentido de e. Então é a mesma coisa que eu falasse, o João gosta de futebol e João ama natação. Então aqui ele é uma proposição, mas não é uma proposição simples, porque é uma proposição composta. O item D, vamos ao cinema. Vamos ao cinema é uma interrogação. Se é uma oração interrogativa, também não é proposição. Se a primeira não é, a segunda não é, a terceira não é, qual que vai ser? Vai ser o item B. Que Marte é uma estrela. Você pode pensar, pessoal, mas Marte não é uma estrela. Marte é um planeta. Tudo bem. Essa é uma proposição falsa, mas não deixa de ser uma proposição. Observe que a pergunta não é quais são as proposições verdadeiras. Ele pergunta quais são as proposições simples. Então, é só a B, que é uma proposição simples. E outro exemplo. A frase abaixo é uma proposição composta. Sim ou não? Marie, ligue para seu médico e marque uma consulta para amanhã. Quando você vê esse I aqui, que eu até deixei marcado de vermelho, você pode pensar, tem um I, que é um conectivo lógico, então é uma proposição composta que liga duas proposições. Maria, ligue para seu médico e marque uma consulta para amanhã. O problema é que nem Maria, ligue para seu médico e nem marque uma consulta para amanhã, nenhuma das duas é uma proposição, porque elas não têm valor verdadeiro ou falso. São sentenças imperativas. Ligue para o seu médico, marque uma consulta para amanhã. Então, nenhuma das duas são proposições. Se nenhuma das duas é uma proposição, então não vai ser. E mesmo que uma fosse e a outra não fosse, continuaria não sendo uma proposição composta. Por quê? Porque para ser uma proposição composta, as duas teriam que ser proposições. Como eu falei aqui, apesar do termo e, essa frase não é uma proposição composta, pois nenhuma das sentenças ligue para o seu médico e marque uma consulta são proposições. No próximo vídeo, vamos falar de um dos assuntos mais importantes da lógica, que são os conectivos lógicos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.